Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras às 8 da noite e aos domingos 7 da noite nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Vamos à leitura do texto, Hebreus capítulo 8, versículo 6, que diz o seguinte: Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de superior aliança, que está firmada em promessas eternas. Mas agora, Jesus alcançou o ministério tanto mais excelente do que todos, quanto mediador de superior aliança, firmada em promessas que são eternas. Amém, Jesus? Quem crê nisso dá glória a Deus? Quem crê nisso dá glória a Jesus? Pode se assentar, cenáculo. Deus abençoe. Amém. Amados, o pastor, eu fui orientado pelo meu Senhor para pregar sobre reputação espiritual. E o que seria uma reputação espiritual? O conceito, a ideia que todos aqui podem ter do que é viver espiritualmente em excelência, em condições, em preparo para poder viver circunstâncias diversas, das mais diversas. E antes de entrar no mérito do que Hebreus prega, do que a palavra de Deus doutrina, pastor, eu quero dar aqui a vocês comparações de ideias, né? Falar do que o Evangelho fala, do que a religião também fala, do que a ciência fala. Eu quero começar pela questão da ciência. Na filosofia, reputação espiritual é bem diferente daquilo que o Evangelho prega. Na filosofia, nos pensadores, eles entendem que uma pessoa bem espiritualmente é aquela que ela vive toda a sua essência, ela vive tudo aquilo que ela tem por força, por poder, por condições humanas, conhecimento sobre a vida, compartilhamento de experiências inovadoras com aqueles que dividem a vida. Uma pessoa bem espiritualmente para a ciência é aquela que produz realização, é aquela que tem atividades que realiza, ou seja, ela por intermédio da sua força, da sua capacidade, do seu ser, da sua essência, consegue atingir os seus objetivos aqui na terra, aqui na vida, entre os homens, baseadas nos seus sonhos e nos seus desejos pessoais. Isso a ciência pensa, que uma pessoa que tem reputação espiritual, que ela acarreta reputação espiritual para a sua vida, é aquela que se realiza em tudo em que ela pensa, em que ela faz, que ela pratica. Já na religião, muda um pouquinho. Na religião, o conceito sobre reputação espiritual é que a fé governa o indivíduo. E por intermédio de doutrinas que ele aprende dentro da religião, ele cria um estado de espírito, um estado de alma, para atingir também os seus propósitos pessoais em vida. Pastor, qual a diferença da filosofia com a religião nesses dois pensamentos? A ciência determina que o que manda no indivíduo é a força que ele tem, a capacidade que ele tem para alcançar os seus objetivos. Já na religião, no contexto geral, o pensamento é um pouco diferente. Determina que a pessoa que está em busca de uma fé encontre um Deus que a ponha nessa realização, que assuma essa posição de dar a ela a realização e o encontro e a conquista daquilo que ela sonha. Mas ambos os conceitos, sejam estes religiosos ou científicos, ambos, você pode pesquisar, eu faço esse desafio aqui, ambos são materialistas, gananciosos, soberbos, presunçosos. Por quê? Porque todos eles
estão baseados exatamente na liberdade do homem que quer pensar, quer determinar, quer mandar em si mesmo, até na questão religiosa. Mas no Evangelho, a coisa é diferente. Porque ali, nós vamos ser direcionados para a obra redentora de Jesus ali na cruz, para que Ele, por intermédio dos seus ensinamentos, do seu ofício, como pastor, Senhor dessa igreja, defina o que é maior ou mais excelente para esta igreja, baseado naquilo que os homens já viveram na história. Você que está aqui hoje nesse culto, para você entender o que o pastor está falando a nível de evangelho, o Senhor vai extrair daquilo que os homens viveram em toda a história, baseado nas circunstâncias e até mesmo nas suas realizações, para dizer, mediante ao que eles foram, o que é mais importante ou superior, que poderia servir para nós de inspiração, ou então até de testemunho. Então isso é muito perigoso, porque muitas vezes você pode ter atingido uma ideia, um pensamento sobre alguma coisa, uma versão, um tipo de pessoa, uma natureza humana que para você agrada, mas para Deus não. É como a religião, você pode ter encontrado um Deus que assuma a frente das suas conquistas pessoais, mas esse Deus pode ser uma pura ficção. E tudo indica que lá na frente você vai ter uma grande decepção com esses princípios e com essas regras que você também aprendeu dentro da religião. E não é nada diferente da ciência. Por quê? Porque a estupidez é a mesma, tanto daquele que acredita em si mesmo para chegar aos seus propósitos e sonhos pessoais, como também aquele que assume ou pega qualquer Deus que tem por aí, para exatamente poder só ter um pensamento religioso e acreditar que as coisas vão acontecer por milagre. E o que nós tínhamos que dizer para esse religioso é que ele precisa de um Deus vivo, e não de um qualquer Deus. E diremos também para a filosofia e para a ciência, que não há reputação espiritual isenta de Deus ou separada dele. O homem não é poderoso e nem autossuficiente. Mas enfim, são coisas que o Evangelho realmente gosta de explorar. Frustrações, decepções, erros cometidos constantemente pela sociedade a nível de história. Você pode trazer um pouquinho da tua família, um pouquinho até mesmo de você, porque eu também trago para a minha conversão, para a minha experiência com Cristo, de coisas que eu errei, que eu falhei, que eu escolhi errado, que a minha família também fez, que os meus antepassados também insistiram em fazer, e trazemos para Cristo, para que Ele, por intermédio destas marcas, por intermédio desses acontecimentos, por intermédio dessas circunstâncias, que até são positivas, que também trouxeram benefícios, Ele faça uma análise disso tudo, do que é importante para você, viver com Ele agora. Aí nós entramos no mérito do Evangelho. Então eu posso estar aqui satisfeito comigo, mas Deus, não. Eu posso hoje olhar no espelho e dizer, nossa, eu sou a pessoa que eu queria ser, ou então cheguei no melhor momento da minha vida. Mas se eu colocar a imagem, a natureza desse homem na semelhança de Deus, eu vou conhecer que eu sou um outro homem, uma outra pessoa, aquilo que não agrada a Deus. Esse contraste existe, por isso que tem igreja. Você está aqui para isso, para obter lá do alto a avaliação de Deus daquilo que você é, o comunicado dele daquilo que você precisa, não só mudar, como também aperfeiçoar, ser mais obediente, dedicado e investir mais naquilo que o Evangelho te ensina. O fato é, irmãos, a filosofia e a religião não entra aqui. O que manda aqui é o Evangelho. Aleluia. Então nós, obviamente, vamos ser obrigados, porque Paulo, a suposição é que Paulo escreveu essa carta, e quando ele entra no mérito de extrair da história, dos acontecimentos passados, né? O que é melhor e superior em relação ao que os homens viveram, ele é obrigado a recorrer ao povo de Israel, na antiga fé, de coisas que esse povo viveu e escolheu, baseados na experiência da fé, que nós não podemos adaptar, nem podemos aceitar, nem podemos nos inspirar e seguir exemplo. E o pastor, eu faço questão de dizer aos amados irmãos, que um dos objetivos dessa carta de Hebreus é trazer a ênfase, a importância do sacrifício de Jesus para a igreja, para o crente,
para aquele que serve a Jesus. A eficácia, a superioridade da morte expiatória do Senhor Jesus nas nossas vidas, no sentido do que ela pode fazer na nossa experiência de fé, a nível de conselho, de direção, de inspiração, de formação, de consagração. Meus amados, o povo está perdido, até dentro da igreja, porque não tem homens vocacionados e preparados para ensinar como Jesus ensina. É uma infelicidade que eu estou te dizendo aqui. Dói no nosso coração, porque nós sabemos que não basta o aparelhamento da igreja, não basta toda essa logística chamada igreja, porque há importâncias dentro da igreja que o povo não está levando em consideração, que é o conselho, o ensinamento, as comparações. Veja bem você, quantas vezes nós não cometemos erros também parecidos, de nós olharmos para o próximo, no que ele está vivendo na vida pessoal, e queremos trazer o que ele está vivendo para nós vivermos. Sinceramente, amado, o que ele pode estar vivendo na vida dele pode não se adequar para mim. Essa inspiração é muito perigosa, porque como eu te disse aqui, você pode pensar, ou acolher a ideia de que o que ele está vivendo era uma coisa que você também precisava viver, mas Deus entende que não, que o que ele está vivendo e o que ele está optando, escolhendo para a vida dele agora, não é bom para você. Então o que você faz que te torna um crente? Você deixa de olhar para o da direita e para o da esquerda, vai a Jesus e pergunta a Ele o que Ele pensa sobre a vida, o que Ele pensa sobre as coisas, como Ele vê o mundo, como Ele vê o sistema, como Ele vê a história dos homens, e Ele te fará levantamentos que vai mudar na tua visão e a tua opinião sobre muitas coisas. Isso é igreja, irmãos, isso é fé. Isso é experiência com Cristo, é nós deixarmos que Ele seja superior a nós, superior ao nosso pensamento, superior às nossas escolhas, que Ele seja esse comandante, essa frente, essa liderança, que muitos procuram e não encontram, porque não querem Ele, porque não o aceitam. Então toma muito cuidado quando você quiser basear o que você está vivendo agora no que o teu pai e a tua mãe viveu. Pode ser bom como não pode ser. Quem vai ter que dizer isso na tua vida vai ser o Senhor Jesus, até porque nem conheço teu pai e a tua mãe. Então fica difícil para mim aqui de púlpito falar para você se alguma coisa deles vale a pena para você seguir. Exemplo. Já na minha experiência própria, eu abri mão de tudo que eu conheci e vi na minha família para começar do zero, aprendendo com o Salvador, com aquele que me ganhou, que me alcançou, que morreu por mim. Para mim, é a reputação espiritual que eu quero agora. Pode ser que o mundo não aceite, não admita, não aplauda o meu comportamento como pastor e como cristão, mas pouco me importa, porque a minha fé está baseada naquilo que Ele é, naquilo que Ele quer, e não naquilo que os homens falam. Isso é Bíblia, isso é fé. Então, pastor, eu vou aqui fazer alguns levantamentos para os amados irmãos. A superioridade da oferta expiatória de Cristo em principais fatores que Paulo fez questão de levantar a igreja para ela viver e fazer a diferença daquilo que está lá fora, a nível de ciência e de religião. E a primeira ele faz em Hebreus 9, versículo 12 e versículo 28, que a igreja pode ler em voz alta em nome do Senhor Jesus, e nós vamos acompanhar esta verdade, essa revelação. Pode ler, Hebreus 9, verso 12 e verso 28, leia. Amém. Versículo 28, vocês leram? Pode ler. Amém. Amém. O que Paulo está pregando aí? O Evangelho. E o que ele está falando do Evangelho? Ele está querendo exatamente dizer o quê?
o objetivo final de Jesus ter sido morto na cruz do Calvário para nos salvar. Qual o objetivo final da morte expiatória de Cristo na nossa vida hoje aqui? As coisas eternas. Se nós tirarmos isso aqui da nossa experiência, nós nos igualamos a toda a filosofia e religião que está lá fora agora. Pois o Senhor morreu na cruz do Calvário, deu a sua vida em resgate de muitos pecadores, para ensiná-los exatamente o quê? A buscar, a priorizar, a se sacrificar até, por coisas que não vão ficar aqui nessa vida, mortas aqui, enterradas aqui, porque são eternas. Hebreus 9,14, leia para mim. Pode ler em voz alta, está com medo, irmão? Amém. O caráter espiritual e pessoal de Jesus de ter sido oferecido por nós na cruz. Paulo diz, o caráter espiritual e pessoal dele, ele veio para isso, ele morreu para isso. Para quê? Para purificar a nossa consciência das obras mortas e estabelecer um serviço de vida que agrade a Deus. Você está aqui para agradar a Deus, filho. E Jesus morreu para você renovar a tua mente e o teu pensamento acerca do que é viver, das escolhas que agradam a Deus. E Paulo fala aí de obras mortas. Paulo fala de coisas inúteis, desapropriadas, antigas, defasadas. Por quê? Porque foram buscadas pelos homens lá atrás, no passado, e nenhum deles se salvou por isso. E olha, irmãos, e tem gente insistindo no erro, e pregando em nome de Jesus Cristo, e em nome da sua morte, coisas que o Senhor não dá a mínima para ensinar a sua igreja agora. Ele pode se preocupar, mas não é o que ele quer falar agora. Ele pode até te ajudar nas mínimas, mas ele sempre vai estar dedicado espiritualmente, pessoalmente, por intermédio da sua força expiatória, para te ensinar acerca de coisas que o dinheiro não paga, que este mundo não te dá, mas que Deus preparou para que você viva pelo poder da fé e pelo poder do sangue de Jesus. Agora, se eu venho para Cristo e não me submeto à experiência de renovar o meu pensamento e as minhas ideias sobre as coisas baseadas naquilo que Ele escolheu por mim, que Ele me orienta agora, eu posso me considerar um cristão? Não. Eu abandonei a minha força intelectual e a minha capacidade humana, abri mão das minhas religiões e das minhas culturas tradicionais religiosas, para me dedicar inteiramente a Cristo. E vou abrir mão agora do que Ele está me dizendo, que é correto, é certo, é superior, é mais importante agora para mim? Não. A não ser que eu queira criar um outro indivíduo fajuto aqui dentro do cristianismo, como eu fiz com as outras religiões e com as outras ideias que eu tinha anteriormente. Para mim ser superior e melhor de tudo que está lá fora agora, eu tenho que provar aqui nesta noite, nesse exato momento, que o que eu estou vivendo, o que eu estou buscando, aquilo que eu estou escolhendo, aquilo que eu estou planejando, tem a imagem, a luz dele, a marca do seu ensinamento, a verdade acerca dos fatos, das escolhas, do comportamento, que ele pediu para que eu incorpore. Jesus morreu para que você seja renovado na tua consciência das obras que não agradam a Deus, e por intermédio dessa fé consiga construir um indivíduo que possa alegrar a Deus pelo poder de Cristo, pelo poder de Jesus, que quer dizer que até nas coisas que você não conseguir praticar e viver, Ele vai te dar força para você obedecer. Você crê nisso? Principais fatores que fazem Jesus ser superior a nós. E fazer todo o levantamento da história para dizer a vocês aqui nessa noite o que é mais importante e superior para nós nesse exato momento. E dedicarmos a nossa vida a isso. Outra coisa que Paulo faz também em Hebreus 10:10, outro levantamento.
que eu quero expor para a igreja aqui e mostrar o quanto é contraditório aquilo que está sendo pregado dentro da igreja hoje, em nome de Jesus Cristo e desse evangelho, porque a gente vê as mesmas estupidez, os mesmos atos de ignorância, a mesma fé retardada que Israel viveu sendo pregado nos dias de hoje. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, pedir à igreja que leia em voz alta, Hebreus 10, 10. Leia. Amém. Então nós estamos formando um quadro aqui. Pela obra de Cristo na cruz, pela sua morte, a Bíblia entende que reputação espiritual é formada em coisas eternas que Jesus prega, renovação de consciência e de pensamento segundo o Evangelho, e mais outra coisa que Paulo coloca aqui: a santificação da nossa mente e dos nossos membros para servi-lo como resultado permanente. Olha, muita gente diz, Jesus entrou na minha vida. Eu não quero desacreditar que isso aconteceu. Mas para nós sabermos se isso realmente aconteceu, nós vamos exatamente analisar o que você está pensando e vivendo agora. Porque o cristianismo, eu digo o evangelho, não é como as religiões. O evangelho não quer só que você tenha o pensamento positivo naquilo que ele prega, mas que você transfira o que ele prega para aquilo que você está vivendo agora. Paulo fala que o resultado permanente de uma união com Cristo é a santificação. O que é a santificação, pastor? É o indivíduo que permite a experiência da sujeição, da subjetividade. Eu quero servir, eu quero obedecer, eu quero que o Senhor reine em mim. Então isso quer dizer que tudo aquilo que Ele quer para você agora, você vai viver. E isso vai te transformar de uma forma tão grande que até quem está lá na rua, que te conheceu antes, não vai te reconhecer mais. Porque Jesus muda mesmo. Ele muda como fez com a água para o vinho. Ele traz uma transformação tão radical, tão poderosa, tão profunda, que a sociedade até não conseguiria conviver com isso, aceitar isso. E é o problema dela com a igreja, quando ela não parece com o mundo, quando ela não parece com as pessoas que estão lá circulando como cidadãos comuns. Ele morreu na cruz para me trazer a santidade, para santificar a minha vida, e para que ela seja um estado permanente, até o fim, até o último estágio de vida que eu tiver com Ele. Quando nós assimilamos a vida eterna de Cristo, quando nós assimilamos a sua consciência, a sua vontade para pôr em vida, quando nós nos santificamos como Ele nos pede, nós estamos elevando a superioridade de Cristo no nosso testemunho. Nós estamos dizendo ao diabo e à sociedade que quem manda em nós é Ele, e Ele morreu na cruz do Calvário, não para que eu exista como essência, mas para que Ele seja glorificado por intermédio do que eu vivo, do que esta igreja vive agora. Não é o indivíduo que tem que existir, não é a religião que deve ser anunciada. O que tem que acontecer nesse momento agora é que Jesus entre na tua vida e dê a você o que você não tem: cabeça, coração, vida consagrada, vida nova, vida reconciliada com Deus, passaporte para morar no reino eterno e estar com Ele, lá naquele reino definitivo, aonde a morte, as trevas, o pecado, a iniquidade, a guerra, as assolações não entram, porque que reina lá é a sua justiça, é a sua soberania, é a sua glória, o lugar que Ele preparou para nós, o que nós estamos indo buscar agora. Aleluia, aleluia, meu santo Senhor. Enquanto o religioso ele busca um Deus adequado para tomar a frente daquilo que ele almeja alcançar, e do outro lado a ciência pensa numa forma melhor para poder instruir os homens em sua própria capacidade, como devem alcançar as suas realizações, a igreja se dedica em conhecer o Evangelho do Senhor Jesus e buscar a sua face, para ter orientação baseada lá, no que diz lá, e condições espirituais para poder cumprir aquilo que ela sabe agora, que é o problema de alguns aqui também. Sabem, mas não vivem, porque estão errando.
Então a reputação espiritual que Hebreus prega e anuncia, que é diferente de tudo que está lá fora, é quando o Senhor Jesus, ele entra num culto como esse aqui, num momento como esse de fé, e passa exatamente a fazer comparações e contrastes baseados em coisas que você amava, que você adorava, que você almejava, que você sonhava, mas que ele diz agora, tudo isso é um lixo. Vou te falar de coisas agora, que você nunca percebeu, que você nunca almejou, que você nunca deu valor, que você nem sabia que existia, para você se dedicar inteiramente a estas coisas. Não só pelo fato de elas agradarem a Deus, mas pelo fato de que elas não morrem, são eternas. Você vai levar daqui quando morrer, e devem estar bem cuidadas e tratadas, santificadas, para que Deus as tenha na mão quando Ele te chamar. É óbvio que seja qual segmento for, a ciência ou a religião, a ênfase ao materialismo, a ênfase à matéria e à física, ninguém quer saber do que é espiritual, como a Bíblia ensina, como a palavra de Deus ensina. Quer olhar para dentro e ver como que você está, e não se esconder por detrás de uma expressão, de um rosto, que o sorriso é falso, porque a alma está enferma, doente, e a cabeça está perdida. Jesus me encontrou, Ele sabia aonde eu estava, e foi até lá e me chamou, e deu a mim o que eu precisava. Se você me perguntar aqui nesta noite, pastor Daniel, o senhor conseguiu as realizações que o senhor precisava como homem, como pessoa, como ser humano? Metade delas. Outras nem espero alcançar, já estou com 42 anos já. Mas aquelas que eu não percebia, que eu não via, que eu não dava a mínima, que eu nunca descobri, Ele me deu. E passei a amar estas coisas mais do que essa vida que está aqui agora. Isso faz sentido, porque o mundo olha aqui para dentro e chama a igreja de Cristo como sendo uma igreja louca, porque a corrida deles é para um lado, a nossa é para o alto. Amém, Jesus? Você vai ter esse despertamento de fé se você buscar. Você vai ter esse despertamento se você buscar Jesus. Ele vai te chamar, Ele vai te pôr de pé para buscar isso. Ele vai estar ali no dia a dia com você para te fazer superar as circunstâncias, mas sempre querendo com que você seja superior àquelas que estão lá fora, baseado no que é mais importante e prioritário para você agora: a vida eterna, as coisas eternas, a santificação que você precisa e a consciência que você necessita para poder entrar no reino dele, aonde ele está agora. Eu quero convidar a igreja a abrir o texto de Hebreus capítulo 11 e versículo 13, e nós vamos ali nos deparar com uma lista de heróis e heroínas da fé antiga, da antiga aliança, pessoas que dentro da esfera da fé encontraram um apoio providencial de Deus para superar circunstâncias relativas à vida física, material e espiritual, e Paulo faz questão de mencionar aí. Você vai ler algumas delas aí e vai lembrar delas, porque a igreja prega mais do que Jesus é pregado, entendeu? Mas a questão é a seguinte: Paulo faz uma crítica dura, e eu já vou chegar na crítica dele, mas quero que a igreja leia o texto de Hebreus 11, versículo 13, em voz alta, por favor, em nome do Senhor Jesus. Pode ler agora. Amém. Então, nosso amado irmão apóstolo Paulo, ele vai lá no passado, na antiga aliança, na antiga fé, para fazer o levantamento de homens que dentro da esfera da fé, da esfera da experiência com Deus, conseguiram encontrar graças, bênçãos com a vida, nesta vida. E ele começa a fazer um levantamento de uma coisa que muita gente valorizou lá: família, posteridade, que já se pregou muito também
a figura de Abraão dentro da igreja evangélica para transferir ele como um modelo de prosperidade, de riqueza, de realização, de conquista, de reputação espiritual. E Paulo fala aqui, reputação espiritual não, bênção sim, reputação espiritual não, porque desde Adão até ele e depois dele, mostra uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está no mar, mas todos morreram na fé. Por quê? Porque procuravam uma pátria, um pedaço de terra. Mas nós agora em Cristo procuramos uma pátria celestial. Procuramos buscar as coisas que são eternas, as coisas que estão lá em cima, mais do que estão aqui embaixo. Então este homem, com todas as bênçãos que ele conseguiu alcançar por intermédio da misericórdia de Deus, por intermédio da crença no que Deus ensinava, ele e todo aquele povo se perdeu nas suas escolhas, nas suas metas, nos seus propósitos, nos seus planejamentos, e morreram na fé porque se decepcionaram, tendo o pensamento de que não conseguiram encontrar aquilo que mais queriam na fé, que era uma cidade para todo esse povo morar e se sentir prestigiado diante das outras nações. Um estado judaico, um estado para Israel, que até hoje eles lutam em pró a isso. Então Paulo fala, se nós quisermos ser iguais a eles, basta a gente amanhã ficar perdido aí nessa coisinha de querer inserir família, produzir família, prosperar a família, preparar filhos para o mundo, preparar a posteridade. Com a bênção de Deus, basta a gente querer isso, que nós vamos se igualar a eles. Mas se nós pegarmos a circunstância da família, os meios da família, os filhos, o marido, a mulher, o pai, a mãe, todos aqueles que estão ali dentro inseridos nesta casa, para buscar os propósitos que estão relacionados às coisas eternas, para envolver este povo com as coisas que estão na fé, que estão acima desta terra, desta vida, deste homem que está lá fora agora, nós estamos sendo superiores a todos os homens da história que já foram algum dia felizes aqui, mas morreram, foram enterrados com honra, mas saíram daqui sem nada, foram prestigiados, exaltados, são memórias humanas, memoriais espalhados por esse mundo e por esta terra. Todos os dias lembram deles e do nome deles e do que eles ensinaram. Mas saíram desse mundo sem nada. Como miseráveis. Saíram daqui como vieram para cá. E por isso, segundo a nova aliança, estes que um dia se envolveram com as coisas da terra, mas com aquelas que estão acima dos céus, que Deus preparou com excelência, eles não são exemplos de reputação espiritual. Quando a matéria é uma coisa mais importante do que a fé, quando a física e a matéria se tornam coisas mais importantes para você do que aquelas que são espirituais e eternas que Deus ensina, nós estamos nos igualando aos homens que passaram por esse mundo, já fizeram história. E se nós quisermos construir um memorial baseado na família de Abraão, na posteridade, na genealogia, no homem que populacionou a terra com os seus filhos, fica à vontade, filho, tá? Filho de Abraão, pode seguir essa jornada. O que eu quero é o que Jesus quer. Só um sentido para mim, como cristão, que me relaciona à família: saber que todos que estão lá dentro Jesus salvou. Saber que todos que estão lá dentro foram libertos do pecado e se ajoelharam diante dele para admiti-lo como Senhor e Salvador das suas vidas. Só uma razão para a minha família, para a minha casa, para os meus filhos, para aquilo que eu construí como homem, que não é muita coisa não. Saber que tudo isso operou para o lado inverso que o mundo gostaria, de profissões, formações, academias, pensamentos intelectuais,
dinheiro no bolso, prosperidade, patrimônio, herança para deixar para filhos. Estas coisas que você se alimentou tanto tempo, que fizeram a tua família morrer diante de Deus na fé, se perderem na religião, estarem confusos hoje até acerca da existência de Deus, de tamanha incredulidade e frustração. E você entrou aqui hoje para continuar a dar sequência a essa maldição, continuar com que essa maldição continue derrubando, destruindo almas e vidas depois de você, alimentando essa ideia de que o homem vale aquilo que come, ele vale aquilo que ele veste, ele vale aquilo que ele pensa, ele vale aquilo o que as pessoas falam dele. Mas apresentamos para Deus hoje esse homem que se sente realizado e feliz por tudo que ele viveu aqui em vida. E Deus falou que ele não vai entrar no céu. Quando ele sair daqui, ele vai ser jogado no inferno, porque ele desprezou a coisa mais importante e esqueceu que ele pode ter a chave da casa dele, mas a chave daquele reino que está lá no alto, quem tem é aquele que ofertou o filho dele na cruz para te salvar. E lá só entra quem ele quer. Hebreus capítulo 11 ainda, 39 e 40, a igreja leia em voz alta, por favor. Pode ler em voz alta. Amém. E lá no versículo 40, vocês leram? Deus havia promovido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então Paulo ele entra numa outra parte da história desse povo. Embora tendo recebido um bom testemunho de fé, quer dizer, embora eles tendo alcançado realizações materiais, físicas e até espirituais, embora eles tenham alcançado bom testemunho de fé com Deus, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa final de Deus, para ver Deus promovido coisa superior para eles, do qual tinham que ser aperfeiçoados, mas rejeitaram. Viveram bênçãos com Deus, circunstâncias, momentos motivadores com a fé, foram realizados, tiveram realizações, bem-estar e espiritual até, experimentaram de coisas que nós também experimentamos aqui, particularmente eu inclusive, mas não conseguiram concretizar a promessa final, da qual Deus preparou para eles, e queria aperfeiçoá-los, mas eles desprezaram. Então é a figura daquela pessoa que entra dentro da igreja, e ela diz que em nome de Jesus Cristo, ela recebeu graça e misericórdia de Deus na sua vida financeira, graça e misericórdia de Deus na circunstância que envolve o filho, a família, até a sua saúde, até o seu bem-estar, e eu creio. O Senhor Jesus, Ele é condição própria de vida, também aqui na terra. Ele se preocupa com o bem-estar e com o estado daquele que o serve. Mas Ele tem um propósito final. Ele tem algo mais importante, algo melhor e algo essencial e fundamental, que não se baseia só na realização das coisas que estão aqui, mas de coisas que nós vamos levar daqui para lá. Então, embora essas pessoas tendo motivos para testemunhar o que elas receberam em vida pelo poder de Cristo, e eu quero acreditar até de testemunhos que eu escuto dessas igrejas que são corruptas, porque fé é uma coisa individual. Se elas não estiverem aperfeiçoadas para concretizar a coisa eterna, se elas não estiverem prontas espiritualmente, como Jesus ensina, para subirem e serem recebidas e aprovadas por Deus para o seu reino eterno, de nada vale o que elas viveram aqui em nome de Jesus Cristo, se elas não subirem e não forem reconhecidas. Porque é exatamente pelo que elas estão sendo aperfeiçoadas agora na igreja. No caso das outras não, nessa aqui sim.
Porque eu sou pastor aqui, eu sei que se prega aqui. Quando Deus opera na tua circunstância, nas tuas lutas, nas tuas provações, Ele está querendo alimentar a tua fé para uma coisa maior do que você se realizar e ter uma satisfação para contar dentro de uma igreja. Talvez você não entendeu isso, mas precisa entender, por isso que eu estou pregando. Se você estiver usando as graças e a misericórdia que Deus já derramou na tua vida, para te ajudar a viver aqui esses confrontos e sobreviver aos ataques da vida, para se envaidecer e querer mais isso, mais isso, mais isso, ou seja, a ascensão aqui, nesta vida, ou fazer dessa vida a coisa mais importante. Você está se igualando àqueles que morreram na fé e não concretizaram o plano final de Deus, que é entrar no reino dele, e não no reino dos homens, no reino eterno, e não nesse reino que acaba em comida, bebida, vestimenta e morte física. Então eu me vejo amanhã, não sei que dia nem que hora, com a minha família e a minha igreja me sepultando como uma pessoa normal, e como isso vai acontecer com todos nós, no tempo e no dia que Deus quiser. Eu vejo essa cena e tento extrair dela o quanto miserável eu sou, porque ela me ensina uma coisa, de tudo que já se pensou e se desejou nesse mundo, que uma coisa importante que o povo não pensa e não chama atenção: viva dia por dia. Você não pode se focar no amanhã, você não sabe. Ele pode te surpreender e pode vir a exigir de você uma coisa que você não está preparado para enfrentar. Viva o teu dia, procure extrair dele experiências e vivências de coisas que você viveria se soubesse que ia morrer hoje, ou se voltasse à vida e se dedicaria a coisas que você nunca deu importância. A vida ensina o ser humano a ter essa disciplina com Deus, de sempre olhar que amanhã vou estar sendo colocado debaixo da terra, em uma situação física deplorável. Então tudo aquilo que um dia eu gemi, que um dia eu me matei, que um dia eu me esfolei, não vou levar nada daqui. E a única coisa que eu vou levar daqui é a substância espiritual, é a minha parte espiritual, que vai ser devolvida na mão daquele que deu, e lá ele vai dizer qual vai ser o meu destino, baseado naquilo que eu vivi aqui. São separações de coisas que todos nós vamos ser obrigados a viver. Um dia a matéria vai ser separada do que é espiritual. E o que você será depois disso? Eu estou vendo um túnel, uma luzinha lá na frente, filho. A morte quando chega, isso é baboseira, não é isso que a gente vê não. Uma luzinha lá na frente, lá na escuridão. É a gente se apresentando diante do Criador e conhecendo pela imagem dele o que nós somos de verdade. Coisas que nós evitamos ver aqui e vamos ser obrigados a ver e ouvir dele lá. Mas vai ser tarde demais. Muitas pregações que vão vir dessa igreja aqui vão te contrariar. Muitas verdades que vão sair desse altar aqui não vão te fazer feliz agora. Muitas coisas que nós vamos trazer para vocês aqui a nível de fé, não vai realizar o teu homem, a tua mulher, a tua essência como pessoa. Não vai alimentar o teu ego. Mas são coisas importantes que Jesus faz como levantamento, baseados no que é mais excelente, mais importante, superior, que dá razão à morte dele por nós, que ele te garante. Você pode não haver um significado para você agora nessa vida, mas na outra vai ter. Quando o teu homem material se decompor e o que é espiritual se apresentar diante de Deus, você vai querer buscar estas coisas que você desprezou a tua vida toda por vaidades, mas vai ser tarde demais. Então a gente busca Jesus, a gente se contraria, a gente se renuncia, a gente se quebra, a gente se esfola, quebra de orgulho e ganância todo culto, porque Deus fala de coisas que a nossa mente, a nossa carne não quer ouvir.
mas porque nós somos crentes e confiamos que Ele tem a palavra maior e mais excelente, mesmo assim, nós confiamos, investimos, caminhamos, corremos, buscamos estas coisas eternas, porque sabemos que Ele é fiel para cumpri-las. Mesmo que os nossos olhos não vejam, mesmo que os nossos olhos não contemplem. Então Paulo define, para nós sermos superiores a todos esses homens que viraram estátua um dia, e são lembrados até hoje em memória em festividades, atentemos à mensagem celestial. A mensagem que vem do alto, não a que sai daqui. Que contrasta tudo isso que vocês estão vendo aí, a nível de coisas terrenas, diz o irmão, por intermédio dessa palavra. A permanência, a existência no reino de Deus eterno. Porque lá, Ele tem a chave, não o pastor da tua igreja. Então, se for para mim comer, beber e morrer, eu não tenho Cristo. Se a fé que eu busco agora é baseada somente nesse sentido de comer, se vestir, morrer, eu não tenho Cristo. Mas se o meu sentido de fé for este, de pegar as coisas que Deus tem operado na minha vida por intermédio das circunstâncias aqui, por intermédio daquilo que eu estou vivendo agora, para me preparar espiritualmente, para entrar no reino dele quando ele me chamar, aí eu estou falando de reputação espiritual. Porque a igreja, ela não forma discípulos para trabalhar para o Estado e alimentar o sistema. A igreja forma discípulos para Cristo, para que eles sejam acolhidos e recebidos no céu, quando Deus chamá-los, e isso tem que agradar a Deus e não aos homens. É aquilo que eu te falei, mamãe gosta do jeito que você é, papai adora o jeito que você é. Qual mãe e qual pai que não gosta do jeito que o filho é? E que não aceita as coisas que ele faz, por mais que contrarie. Mas Deus não é assim. Se Ele olhar e ver em você somente uma posteridade, uma sequência de família, uma herança humana, uma hereditariedade humana. Se Ele olhar para você e só ver mais um que entra na igreja dizendo que Jesus é bom e só, Ele não atingiu o seu plano. Por isso hoje, quando eu fico vendo o comportamento das igrejas, de se dedicar, em pregar, em instruir as pessoas, em enriquecer a sua família, os seus patrimônios, em ser admitido, reconhecido, por intermédio daquilo que conquistou materialmente, eu fico assustado, perplexo, fico triste, para não dizer nervoso também, porque eu sei que não é a mensagem de Cristo, irmãos. Por mais que Ele também abençoe a nossa parte material e física, não é o que Ele quer alcançar hoje aqui. Ele entende que se a tua parte espiritual estiver subjugada pelo diabo, toda a material e a física também vai para o saco. E essa é a questão. O que faz nós sermos superiores às pessoas que estão lá fora? A nossa natureza? O que nós somos? O que a gente realiza? Não, somos todos iguais nesse sentido. A nossa superioridade está em Jesus viver em nós. E o que Ele ensina ser transferido na nossa vida, assimilar o que a palavra de Deus ensina lá em Tiago, capítulo 2, versículo 5. Não escolheu Deus aos que são pobres, aos olhos do mundo, serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam. Isso é Jesus. Você pode não ter uma reputação lá fora, mas se você é um crente fiel aqui, Deus te vê como um rico. Deus te vê como alguém abençoado. Porque a riqueza que você leva está dentro de você e o mundo não pode ver. Mas se nós entramos pobres aqui,
materialmente falando, e ficamos ricos como Macedo, e toda a cambada que segue ele, para sair daí esfregando na cara da sociedade, que os bens da Bolsa dos Valores estão sendo transferidos para as nossas contas, porque nós descobrimos a senha, porque Deus revelou, e nós estamos nesse momento agora, atingindo aquela ápice da bandeira maçônica, que é o triângulo, chegando ali entre os homens mais ricos e poderosos do mundo, porque o nosso tema, o nosso lema, o nosso propósito com a morte de Cristo é se destacar entre os homens, e a Bíblia diz: não, crente busca se destacar no reino do céu. É lá que ele tenta agradar, é lá que ele tenta entrar, é lá que ele se esforça para entrar agora. E o reino do céu não é a igreja. A igreja é a fábrica. É onde se produz esta condição espiritual e humana, que faz até mesmo as coisas que Deus nos abençoa aqui nessa vida, virar matéria de fé para nos santificar e entrar lá. É mais ou menos o seguinte: você descobriu que Jesus é bom, você descobriu que Jesus cura, você descobriu que Jesus liberta, você descobriu que Jesus, ele prospera materialmente também, que ele abre porta onde não tem, fecha a porta quando tem, que ele abençoa, honra a fé do crente fiel, dá a ele coisas aqui nesta vida, se ele crer, se sabe que Jesus é bom. Sim, eu descobri que Jesus é bom, eficaz, ele vive, ele existe. Então usa agora essa motivação para buscar uma coisa maior que você não tem: a salvação da tua alma, a tua santificação e o amor pela pátria celestial. Meu Senhor já dizia: não ajuntei tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem consome. Não andeis ansiosos pelo que deveis comer, com o que deveis beber, com o que deveis vestir. Ajuntais tesouro no céu, porque lá o ladrão não entra e a ferrugem e a traça não consomem. Alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Quantas vezes o Senhor não foi e não pregou a excelência de um crente, a excelência dessa reputação espiritual, baseada numa pessoa que tenta entrar agora no reino eterno, no reino celestial. Em Lucas 10, 20, ele diz que a cidadania celestial é motivo da nossa alegria. Em Lucas 22, 30, ele diz que é a ambição do crente salvo, é entrar lá onde ele está agora. Em João 14, 2 diz que é a residência permanente daquele que serve ele. Ele olha para o céu e diz: é lá que eu quero estar e nunca mais voltar. E lá em Filipenses 3:20, Paulo também diz: é a esperança do crente fiel, a esperança imortal, as coisas que não morrem, as coisas que não enferrujam, as coisas que não apodrecem, as coisas que não entram em fase de decomposição, aquelas que são eternas, que Deus santificou e vai guardado para ele lá no céu onde ele está agora, quando ele te chamar. Meu amigo, você está aqui nessa igreja por uma jornada que vai mais além de família, de emprego e sucessões e experiências materiais, físicas, até espirituais: falar em línguas, ter visões, pregar, ter sabedoria, ter interpretação, ter os dons divinos. Muita gente experimentou também isso, mas não concretizou o plano final, não entrou no reino eterno, não passaram do teto da igreja, foram reprovados, porque foram materialistas demais, terrenos demais, buscavam uma terra para si, não uma habitação com Deus. Isso faz a gente ser superior, na opinião do Evangelho, de tudo que nós já vimos e assistimos e ouvimos dos homens que passaram dentro da história. Eu não acredito que você está aqui nessa igreja só para conseguir ativar as tuas realizações próprias. Você está aqui nessa igreja porque o que Deus quer fazer na sua vida tende a agradar a Ele mais do que você. Esse é o teu desafio aqui. Se renunciar e saber de Cristo que é mais importante, mais excelente, mais superior a tudo que um dia você sonhou alcançar.
Como Paulo disse, tornei muita coisa que eu sonhei um dia e quis buscar e alcançar lixo. Para ganhar Cristo, tive que pisar na minha vaidade, no meu orgulho, abrir mão dos meus sonhos e das minhas vontades, para ganhar Cristo. E as duas coisas você não vai conseguir. Tua família vai te medir, a sociedade vai te medir. Teus amigos vão dizer para você: meu amigo, o que aconteceu com você? Se era diferente, o teu papo, a tua conversa, o teu pensamento, as coisas que você almejava alcançar, de lá para cá, as tuas ideias, os teus pensamentos, o teu investimento é fanático, é louco. Depois que você começou a entrar naquela igreja, e é assim que eles falam, começou a ouvir a pregação daquele pastor, e começou a escutar, ele fez uma lavagem na tua cabeça, e você está pensando como ele, você está agindo como ele prega, você não pensa mais no teu corpo, você não pensa mais na tua estética, você não pensa mais em ficar rico, você não pensa mais naquelas viagens longas que nós fazíamos juntos, em mergulharmos lá de cima das montanhas, num rio clarinho, num riacho doce, pelados e nus com a mão no bolso. Sabe, você não pensa mais nas aventuras, na natureza, nas alegrias, você só quer igreja, você só quer igreja, você só quer oração, confissão de pecado, conserto, santificação, orar na montanha, orar no monte, orar no meio do mato, você só pensa em campanha, leitura da palavra, e quando muito também você não entra lá, bombardeando aqueles que são metafísicos, aqueles que são diferentes de você. Você está estranho. E eles começam exatamente a nos evitar por causa disso. E por isso que tem sentido a igreja se reunir. Por quê? Só vai entender você quem tem a mesma fé. Só vai entender você quem também aprendeu com Jesus o significado desta vida, daquela que Ele preparou para nós. Racaporie semeriende froderosa. Aleluia, meu santo Senhor. Para resumir, pastor, você está de brincadeira, resumir? Para acabar, irmão, você não vai ser algo agradável para o mundo se você congregar nessa igreja com amor. Algo que agrade a Deus. Está disposto? Por tantas coisas que você já lutou na tua vida e tentou alcançar aqui e não conseguiu. E não quer dizer que você não vai alcançar. Pode ser que sim. O que é mais importante para você agora? O que você almeja ser? Uma estátua na beira da praia de Copacabana, de bronze, dizendo: aqui está o Criador da lâmpada, o Criador da matemática, aqui está um dos maiores pensadores, o pai da ciência, da psicologia, ou coisa parecida? Ou ser alguém conhecido por Deus, que por intermédio do seu filho, tem o seu nome escrito lá no livro, e trabalha nesse momento agora para você ser perfeito para Ele e um dia estar onde Ele está. Sabe, um lugarzinho reservado para você, com o teu nome lá, para você sentar e agora ver Deus de perto e saber o que é isso, ser governado por Ele eternamente. É isso. Para você que a caminhada não termina hoje, que Deus vai te dar a oportunidade para você viver mais. Aproveite essa chance. Transforme matéria em fé. Use essa vida para se salvar.
use a tua força, tua saúde, teu tempo, tua inteligência, para ser agradável a Deus. Vai aos pés de Cristo hoje e peça a Ele: eu quero, Senhor, viver a tua vontade. Me perdoe. Quero o mais excelente, o mais importante. Quero do Senhor para mim. Me coloca nisso hoje. E Ele vai fazer uma aliança com você aqui. E essa aliança, você pode ter certeza disso. Ela vai trazer a você fatos de Deus que você estava separado, longe. Vai trazer perto de você. Por isso, porque você não quer morrer na fé, mas quer que ela continue para trabalhar o teu eu, o teu ser, para viver as coisas eternas, ser rico com Deus. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.